Nós cremos em um só Deus, em um único Senhor. Não são dois deuses, não são três deuses. É apenas um Deus, um Senhor. Nós cremos que Jesus, o Deus Filho, é Deus, da mesma substância do Pai. Não é como se fossem dois deuses, é apenas um Deus, e Jesus Cristo é Deus e também nosso Senhor. Ele não foi criado, ele sempre existiu, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Se eu parasse por aqui, acredito que estaria faltando algo. Faltaria algo para nós. Cremos que Jesus é Deus, ok, mas que Deus que é Jesus? E por que isso importa para nós? Ele é igual, por exemplo, os deuses da mitologia grega, que mais parecem com nós mesmos, com suas atitudes egoístas, com o pensar em si próprio. Ou ele é, por exemplo, como o Deus dos deístas, que ele apenas criou o mundo, ele criou todo o universo, criou todos nós e nos abandonou, nos deixou. Não, este não é o Cristo que nós cremos. O Jesus que nós cremos, ele está em uma das sentenças que nós acabamos de ler no Credo, que é aquela qual nós vamos estudar hoje, nós vamos aprender um pouco mais hoje, que é: o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Este é o ponto do credo que nós veremos hoje. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. João 1,14, eu vou ler para os irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Bom, falar sobre o Deus encarnado hoje em dia pode parecer algo até que tranquilo. Nós estamos agora no começo de novembro e vocês já devem estar vendo por aí afora enfeites de Natal, presépios por aí afora sendo vendidos, e logo logo nós vamos estar montando as nossas árvores de Natal, os nossos presépiozinhos de casa, e vamos ver vários filmes especiais de Natal, que muitos, é claro, falam sobre Papai Noel e várias coisas que vêm junto com essa época, mas também muitos falam sobre o nascimento de Jesus. Mas Deus nascer, Deus se encarnar, na época em que o evangelho, na época que isso na verdade aconteceu, era algo muito estranho para as culturas que residiam ali naquela época. Para os gregos, por exemplo, Deus se revestir de matéria era um absurdo, porque para eles o mundo das ideias era algo muito superior àquilo que é físico, àquilo que é palpável. O mundo das ideias estava muito acima, era bem mais elevado do que aquilo que é material, do que os nossos corpos, por exemplo. Então, você falar para eles que Deus, um espírito, ele se encarnou, ele se revestiu daquilo que é para eles inferior, era um absurdo. Para a cultura judaica também, isso poderia parecer um pouco estranho, já que o que eles estavam acostumados era um relacionamento com Deus, mas um relacionamento geralmente mediado. Eles tinham seus ritos, eles tinham suas leis, eles tinham sacerdotes que intercediam por eles, eles tinham os profetas, que eram boca do Senhor e falavam a palavra do Senhor para eles, interpretavam a palavra do Senhor para eles, mas tudo através de mediadores. Eles tinham também líderes, até mesmo reis, que poderiam representar a Deus, mas não era o próprio Deus
ali do lado deles. Não era um Deus físico comendo junto com eles, caminhando junto com eles. Isso para os judeus era algo também muito estranho. Estar com Deus lado a lado, caminhar com Ele, não era algo que eles poderiam estar acostumados ou até mesmo esperar. Mas é exatamente o que acontece. É isso que nós vimos aqui no versículo bíblico. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. O nosso Senhor, ele foi um neném, como muitos nenéns que a gente vê aqui na igreja. Ele foi alimentado, ele foi cuidado, ele passou fome e com certeza chorou. O nosso Senhor, ele também sentiu frio, sentiu cansaço. O nosso Senhor, ele se sentiu sozinho. Ele compartilha de todos esses momentos, ele compartilhou de todos esses momentos que nós também compartilhamos em nossa vida humana. E ele é verdadeiramente homem. Não é como se ele fosse apenas uma aparição ou como se existisse um tal de Jesus que em algum momento passou a ser Deus. De forma alguma. Ele, desde o começo, ele era Deus Filho encarnado. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele foi um bebê, foi uma criança, um adolescente, um adulto. O nosso Senhor verdadeiramente se encarnou. E nós não podemos nos esquecer também que o nosso Senhor, ele também sofreu. Ele passou por lutas, ele passou por aflições. Ele foi tentado. Ele foi tentado em todas as coisas. E em nenhuma delas ele cedeu. E é por isso, irmãos, que conforme nós lemos no começo do culto, em Hebreus, nós temos alguém que intercede por nós. O nosso Senhor, o Deus que nós cremos, ele não é só um Deus que ficou lá em cima, que apenas observava a nós aqui de baixo. Ele é um Deus que entra dentro da história. Ele é um Deus que ele se achega a todos nós. É um Deus que padece. É um Deus que sofre, assim como nós. E é por isso que nós, em nossos sofrimentos, em nossas lutas, em nossas dificuldades, nós podemos olhar para esse Senhor, que também passou por lutas e dificuldades. Ele sabe o que é, ele sentiu na pele cada uma dessas fraquezas que nós temos, que nós possuímos também. Não se engane, meu irmão. Às vezes a gente pode achar que coisas pequenas do nosso dia a dia, o nosso Senhor não se importa. Às vezes a gente acha que um resfriado não é motivo para nós recorrermos ao nosso Senhor. Porque, é só um espirro, uma tossezinha, já que ela passa. Saiba que o Senhor se importa, até mesmo com esse resfriado. O nosso Senhor se importa conosco, desde uma leve gripe até um câncer. Ele se importa conosco desde aquele momento em que nós estamos ali fazendo os afazeres de casa e a gente pode, às vezes, ao preparar um prato, cortarmos a nossa mão. Até mesmo ele também se preocupa com um acidente grave que nós e pessoas próximas de nós podem vir a sofrer. O nosso Senhor, ele se importa com cada momento de nossas rotinas, do nosso dia a dia, daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. Ele não apenas se importa, mas como é falado em Hebreus, ele se compadece. É um Deus que se importa com cada um desses momentos, por mais triviais que possam ser de nossas vidas. Diante também da tentação, saiba que Jesus também foi tentado e ele não caiu no pecado. Isso, é claro, não deve fazer com que você, ao cair, pense que, Deus não gosta mais de mim, Deus me odeia, Deus não me ama mais. Mas exatamente nestes momentos, são os momentos que o nosso Senhor ele mais se compadece de nós, que mais nós devemos buscá-lo, aquele que não pecou. Ele sabe como é passar por tentação.
Ele nos ama, mesmo em nossos momentos mais frágeis, mesmo em nossos momentos mais fracos, em nossos momentos mais inconstantes. Mesmo assim, o nosso Senhor está conosco. Quando for tentado, então, por seus desejos e vontades que desagradam a Deus, lembre-se de Cristo, aquele que também foi tentado em escolher o reino dos homens, em escolher o mundo, o curso deste mundo, mas escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu cumprir a obra do Pai. Até aqui, ok. Cremos que Jesus é plenamente Deus. Tudo bem. Ele é plenamente homem também, como eu acabei de falar. Ele se encarnou de verdade. Ele verdadeiramente era matéria. Ele é um ser físico. Mas, então a gente chega na pergunta: por que Deus se encarnou? Por que então ele se fez carne, desceu, se encarnou, se fez homem e habitou entre nós? Será que era porque Deus Filho, ele estava entediado lá no céu? Ele não tinha muito o que fazer, aí ele resolveu vir dar um rolê aqui na Terra. Ou talvez ele pensou, deixa eu ir lá na Terra conhecer como que é ser um ser humano, fazer uma imersão na humanidade. Bom, nada disso. Ele não veio por nenhum desses motivos. Nosso Senhor se encarnou. Ele veio por nós. Jesus se encarnou para a nossa salvação. Como fala em Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, esse é o nosso cenário sem Jesus ter se encarnado. É um cenário de pecado, é um cenário de rebeldia, é um cenário de perdição. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para nos achegarmos a Deus. Não há nada que nós podíamos fazer para que os nossos pecados fossem de certa forma pagos, a não ser, claro, que nós mesmos pagássemos por eles, que era de fato o que nós merecíamos. A ira de Deus, o peso do pecado que estava sobre nós, tudo isso nós merecemos. Mas o Senhor, ele não deixou as coisas como estavam. Ele, pelo muito amor com que nos amou, ele desceu, ele se encarnou, ele se fez carne para a nossa salvação. Nós precisávamos de alguém que era como nós também. Não tinha como, por exemplo, um peixe pagar pelos nossos pecados, ou apenas um espírito pagar pelos nossos pecados. Precisava haver sangue, precisava haver carne, precisava o Cristo encarnar. Precisava ter alguém que vivesse a vida com a qual nós não conseguimos viver. Para que através desta pessoa, da vida desta pessoa, nós tivéssemos, enfim, vida. Irmãos, nunca se esqueça de que o nosso Senhor Jesus, ele não precisava fazer nada disso. Ele não precisava descer do céu para nos salvar. Se ele ficasse lá e apenas esperasse o nosso julgamento e nos condenasse, ele continuaria sendo Deus. Ele continuaria sendo justo. Mas ele não o fez. Por seu amor, ele veio até nós para a nossa salvação. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não crê nesse Jesus que eu falei. Mas eu te convido a crer no Filho de Deus. Creia, creia naquele que, mesmo não precisando, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se importa com você. Creia neste Cristo que nos ama mesmo sem nós não merecermos. É nele e é apenas nele que você vai encontrar refúgio.
É no nosso Senhor que você vai encontrar ali alento. É só nele que você vai encontrar perdão para os seus pecados, suas falhas. É apenas no nosso Senhor a quem nós podemos nos refugiar diante da ira a qual nós merecemos do nosso Senhor. Confie nele. Só ele que pode te salvar deste mundo. Só ele que pode te salvar dos seus maus desejos, das suas más inclinações, dos seus maus caminhos. Eu sei que o mundo por aí afora, às vezes parece que ele está cada dia mais atraente. Nós às vezes nos perdemos nas redes sociais, na quantidade de propagandas e anúncios, e nós só conseguimos pensar naquilo de próximo que nós iremos comprar, naquele novo bem material, aquele celular novo que saiu, ou na próxima viagem que nós vamos fazer, ou no próximo carro, na próxima casa. Mas não duvide de que essas coisas são todas vãs, todas elas passarão. Antes de você nascer, elas poderiam até estar aqui, mas antes mesmo de partirmos, talvez elas sejam apenas pó. Creia naquilo que é sólido, naquilo que antes de você existir, existia, e depois que você partir deste mundo, ainda continuará existindo por toda a eternidade. Creia no Deus Filho, que existe desde toda a eternidade. Creia nele para a sua salvação. E caso você já creia, bom, eu também te convido a continuar crendo no Deus Filho. Se lembre de Cristo em cada momento da sua jornada. Mesmo que talvez já tenha passado muito tempo que você creu. Às vezes você teve sua confissão de fé há muitos anos atrás, quando você era criança, e já se passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos, e já passou aquele momento inicial ali, em que você está lendo a Bíblia todos os dias, lê ela de capa a capa todos os anos, ora todos os dias. Tudo isso já se passou, já se esfriou, e você passa por vários momentos em que você nem se lembra de ler as Escrituras. Entra dia, sai dia, você não se lembra de orar, menos quando você está aqui na igreja. Lembre-se sempre do nosso Senhor, que Ele entende até mesmo essas nossas fraquezas, essas nossas inconstâncias. Ou até mesmo, não é você que sente que se esqueceu de Deus, mas às vezes você pode sentir que Ele se esqueceu de você, que Ele não responde às suas orações, que você lê a Bíblia e você não sente o Senhor ali perto de você. Saiba, meu irmão, que esse Cristo que se encarnou e que se importa com você, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo desde aquele primeiro momento ali da sua conversão. E ele continuará o mesmo até o fim de sua vida e por toda a eternidade. Saiba que o nosso Deus é um Deus que se importa. Ele se importa conosco. Um Deus que entrou na história para que a nossa história continuasse, para que ela não tivesse um fim ou que não tivesse um fim trágico. Lembre-se sempre de Cristo, do Deus Filho que se encarnou. Aquele, o nosso Senhor, aquele que começou a boa obra em nós, nós podemos ter plena confiança de que Ele vai concluir essa obra. Não tem sequer um que creu em Jesus em algum momento de sua vida, ao qual Ele deixará abandonado, a qual o Senhor não irá conduzir até o fim de sua vida. Quão glorioso, irmãos, será aquele grande dia, a qual nós veremos face a face o nosso Senhor, o nosso Cristo, aquele que desceu, se encarnou, se fez homem para a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nos achegamos a Ti, ó Deus, sabendo que nós não somos merecedores de Ti, ó Pai.
sabendo, ó Deus, que nós não merecíamos tudo o que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos, ó Pai, que o Senhor deixasse a tua glória no céu para que habitasse aqui no mundo ao qual nós vivemos. Senhor, eu te peço, ó Pai, salva-nos a cada dia. Salva-nos de nós mesmos, ó Deus. Que possamos nunca nos esquecermos de Ti, ó Pai. E quando nos desviarmos do caminho, traga-nos de volta, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a perseverarmos em Ti. Ajude-nos, ó Pai, a crermos cada dia mais no nosso Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.